Mais uma vez, boa noite a todos. Senhor prefeito, por favor, essa ambulância pro Manel. Eu pensei que ele ia esquecer hoje, só que na hora eu falei, será que ele vai lembrar? Mas se tu esquecesse, eu ia lembrar. Aí, pessoal, boa noite a todos novamente. Eu venho hoje aqui bater em uma situação que eu achei uma falta de respeito com muitos consumidores aqui em Monte Alegre. Muito se ouve falar em poluição, meio ambiente, que o mundo vai acabar com o efeito estufa, mas que surgiram alternativas, como energias renováveis. Aí veio os painéis solares, né? Que aí fizeram uma festa, olha, isso aqui que é energia renovável, é uma demagogia fantasiada de ajuda para o meio ambiente, porque isso daí não existe. Porque se fosse realmente intenção dos nossos grandes governantes, os de lá de cima, fosse intenção deles mesmo de brigar por um mundo mais saudável, nós não pagaríamos o imposto que é pago hoje, inclusive em banco estatal, para você conseguir um sistema de painel solar. Só que aí, como achavam que estava pouco, muitas pessoas hoje, inclusive tem várias empresas aqui em Monte Alegre, que vendem, e junto com os painéis solares, eles vendem junto com isso a esperança de que a gente vai chegar um momento, olha, tu vai pagar por tantos anos para quem financia. Tem pessoas que pagam à vista, que sai em média de 60% mais barato para quem paga à vista. Aí você vai, aí tu paga, tudinho, faz o financiamento, na esperança de que daqui a um pouco antes do mundo acabar, tu termina de pagar as parcelas, que às vezes tem financiamento aí que dura 8 anos, vereador. Só que aí, para toda pessoa que tem painel solar, por que eu estou falando isso? Porque eu recebi várias reclamações agora esses dias de amigos meus que adquiriram o sistema de fotovoltaico, que é o painel os painéis solares, e a gente, quando tu adquire o painel solar, tu tem que pagar um imposto para Equatorial. Por quê? Porque tu usa os cabos da Equatorial para quê? Para te devolver a energia que tu gerou, além do que tu consumiu durante o dia, tu devolve para a Equatorial a energia que vai ser abatida, aquilo que tu devolveu naquilo que tu consumiu à noite. Só que aí, à noite, como não tem geração solar, você paga os encargos, os impostos daquele seu consumo à noite, certo? Então isso daí, teoricamente, é tudo de bom, porque aí tu economiza um pouquinho mais à noite, tu vai gerar mais de dia, aí só que o que tu gera, tu passa pro cabo A, cabo B, uma coisa assim que eu ainda não me atualizei bem disso daí. E aí imagina só, se tu tem painel solar, Ival, você tem painel solar na sua casa, aí tu resolve dizer que eu não vou mais pagar, eles vão tirar os cabos, a Equatorial tem que tirar o cabo porque tu não vai passar mais de energia para isso. Não é um negócio meio fora de rumo, mas é o que eu falei agora, da demagogia fantasiada de ajuda para o meio ambiente, que nada mais passa do que uma forma de enganar as pessoas, querendo demonstrar gratidão, que isso não existe. Então, o que aconteceu agora recente foi que, eu vou dar um exemplo aqui, senhor Jefferson, eu vou lhe dar um exemplo muito simples. É como, vereador Bidode, eu vendo um carro para você, está tudo legalizado, bonitinho, o carro eu vendo para o senhor Bidode, eu sou Equatorial, e o que eu estou vendendo para você é energia. Só que de uma hora para outra eu te vendi o carro, tudo bacaninha, tu pagou o carro, o carro tá tudo ok, só que de uma hora para outra eu decidi que eu vendi mais barato esse carro para ti. Aí eu vou lá na frente da tua casa, pego e digo assim, rapaz, como eu vendi mais barato para ele, eu entreguei com os pneus novos, eu vou trocar os pneus do carro por um pneu velho. Que eu estou dando lucro para ele, porque eu vendi barato. Foi o que aconteceu agora. A Equatorial veio aqui em Monte Alegre, que era para ter vindo rebaixar a energia do coqueiro ali, a energia do britador, que desde o começo desse mandato aqui, eu venho batendo, eu acho que vocês são sabedores disso, senhores vereadores, que a gente vem pedindo isso para a Equatorial, nunca aconteceu, e a gente briga, agora esses dias voltamos em Santarém, para brigar pelas pessoas
que eu repito para vocês, são obrigados a salgar a carne, porque a energia não é de qualidade para ligar uma geladeira à noite para a banda do coqueiro aqui no Britador, que são diversas famílias, e é um direito deles. Então, o que acontece? Vieram sem permissão alguma do dono da residência, e eu até me atualizei em umas situações aqui. Vieram para trocar, vereador Jair, o padrão de muitos que não tem painel solar também foram trocados, como daqui dessa casa foi trocado. Eu não sei se alguém daqui foi notificado que ia haver essa troca. É a mesma situação do carro que eu falei. Eu vou lá e troco o pneu do carro do Bidode que eu vendi para ele sem comunicar ele. Isso não existe. Então, eles fizeram essas trocas sem comunicar o proprietário da residência. Isso é permitido? Não. A concessionária de energia elétrica não pode trocar o contador do cliente sem aviso prévio. De acordo com a legislação, a concessionária é obrigada a comunicar ao consumidor sobre a troca de medidor, fornecendo informações detalhadas sobre o processo, incluindo leitura dos medidores. A concessionária deve informar as leituras do medidor antigo e do novo medidor. Motivo da troca. A troca pode ser necessária por defeito técnico, irregularidades, mudanças de classe tarifária ou modernização. Então, aí, o que foi o comunicado que eles deixaram numa caixinha de correio, dizendo que o contador que eles colocaram, que é um contador novo, que há pouco tempo eu estou falando de algumas pessoas aí, que ficou na caixinha de correio mesmo. Aí eles comunicando que aquele contador que eles colocaram, o bidirecional, estava beneficiando o cliente e não a concessionária. Agora eu te pergunto, está aqui, o motivo da troca. A troca pode ser necessária por defeito técnico, irregularidade, mudança de classe tarifária ou modernização. Tá aí, os que estavam já são contadores modernos. Direito do consumidor, o cliente pode contestar o valor da conta junto à concessionária e pedir uma aferição do medidor que foi retirado. Então, quem se sentiu lesado com isso, você pode chegar junto ao Ministério Público, ou que eu vou conversar com o jurídico daqui, da Câmara, vou me inteirar do assunto e ver qual o procedimento que a gente vai ter que tomar. Se a gente vai ter que pegar e provocar o Ministério Público, se a gente vai marcar uma audiência pública. Só garanto uma coisa a vocês: no que depender de mim, ninguém vai ser lesado dessa forma aqui não. Outra situação: a troca de medidor é uma responsabilidade da concessionária e ela deve seguir as regulamentações vigentes. O consumidor tem o direito de ser informado e de receber detalhes sobre o processo de troca. Mais um detalhe aqui: a troca de um padrão de energia ou contador de energia sem a presença do consumidor ou sem justificativa pode ser considerada uma violação dos direitos do consumidor de acordo com a resolução 1000 de 2021 da ANEEL, artigo 592. A concessionária deve emitir o termo de ocorrência e inspeção na presença do consumidor com informações detalhadas sobre o procedimento. Presença do consumidor. A inspeção e retirada do medidor devem ser realizadas com a presença do consumidor, garantindo a transparência e segurança. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu artigo 22 que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionários ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Direito do consumidor: notificação prévia. Em caso de troca de medidor, o consumidor tem o direito de ser notificado e receber informações detalhadas sobre o processo. Assistência: o consumidor pode solicitar assistência da concessionária para atender melhor o procedimento e seus direitos. Olha só, se isso aqui tudo fosse respeitado, tu não ficava 24 horas num bairro que nem o Curaxi, que nem o Planalto, sem energia, ligando para uma mulher virtual, que o nome dela é Clara, que não te dá nenhuma informação clara, que era para fazer jus o nome,
e a gente pega e tu vai reclamar para quem? Aí tu pede um rebaixamento de energia, tu não consegue. Aí vem 30, 40 veículos da empresa, da concessionária, para estar trocando o medidor sem ter uma perícia técnica. E nós vamos exigir, se a lei nos permitir, nós vamos exigir que seja reposto todos os contadores que foram tirados e para que eles possam fazer uma perícia técnica, junto com o Inmetro e qualquer órgão de direito, para demonstrar por que eles fizeram essa troca. Porque aí quer dizer, eu acho que vocês estão sendo beneficiados e a minha empresa está sendo prejudicada, e vai lá e troca. Não, me explica por quê. Quem te garante que o contador que eles colocaram anterior, que todos são novos, não é o que funciona corretamente, e o que eles colocaram agora pode estar com defeito para as pessoas estarem consumindo. Quem pagava R$300 de energia, chegou agora o primeiro talão depois da troca, a primeira fatura depois da troca, de R$1.700. Só que isso daí a gente vai fazer um levantamento. Eu espero que vocês possam divulgar para o maior número de pessoas que vocês puderem, de pessoas que se sentirem lesadas. Nós vamos brigar até o último momento, mas nós vamos ter uma decisão favorável ao consumidor, porque lá está lá no papel que eles deixaram, está dizendo que só estava sendo beneficiado o consumidor e não a empresa. Presta bem atenção, isso não existe. Tu me presta um serviço de qualidade, eu te pago pelo valor que o serviço é ofertado. E vamos lá infelizmente eu não posso usar expressões que me dão vontade, mas que o serviço é pouco. Obrigado, senhor presidente.